Na verdade, o principal filtro somos nós, né? Hoje a gente vive essa proliferação da informação num sentido inalcançável. Né? É impossível hoje você lidar com todo o volume de informação que é publicado, não é? Tanto nos veículos tradicionais de comunicação, não é? Como rádio, televisão, jornal, revista, né? Quanto na internet, especialmente na internet, porque além de trazer o conteúdo desses meios de comunicação tradicionais, tem os conteúdos produzidos pelos próprios usuários, né? Que estão ali de forma colaborativa na rede, não é? Produzindo, divulgando, compartilhando esses conteúdos. Não é? Então hoje é indispensável que a gente estabeleça alguns filtros, não é? Para que você acesse aquelas informações que são realmente do seu interesse, não é? Ou do interesse do trabalho, ou do interesse pessoal, ou porque você está a fim de fazer uma viagem e que está se planejando para uma viagem, você quer ter só informações sobre as passagens mais baratas, os destinos mais legais para essas viagens, né? Então o filtro às vezes ele é temporário, como por exemplo um caso desse, né? Você vai fazer uma viagem daqui a 3 meses e você vai ficar 3 meses só filtrando, buscando informações sobre aquela viagem e depois você não tem mais interesse. Né? Então existem esses filtros mais temporários e uns filtros mais permanentes, né? Como, por exemplo, quem trabalha na área de comunicação, ou na área de tecnologia, ou na área de cultura, em qualquer área, né? Vai estar continuamente acessando determinadas palavras-chave, né? As tags, né? Que vão te levar sempre para onde você quer. Então, por exemplo, quem tem filhos, né? Crianças em casa e que a internet é essa porta aberta, né, para todo e qualquer tipo de conteúdo, é muito necessário também que se estabeleçam filtros. Agora, é importante a gente diferenciar a questão do filtro da censura, não é? Então, no mundo hoje, existem várias tentativas de censura à internet. Né? Inclusive aqui no Brasil, né, existe uma batalha constante, né, dos ativistas da internet, da cultura digital contra um projeto de lei, né, chamado Lei Azeredo, ou o AI-5 digital, como chamam, né, que é um projeto que em vários aspectos cria algumas criminalizações dentro da rede, né, de coisas que são corriqueiras hoje, que a gente faz de forma corriqueira, não é, mas que, se essa lei for aprovada, por exemplo, vai criar uma série de restrições e vai criminalizar, não é, também usuários por fazer determinadas atividades. Né? Então, a gente tem que ficar muito atento a essa questão da censura, né, que é diferente do filtro. O filtro é para o nosso bem-estar. Né? A censura é algo imposto, né, com interesses específicos. As redes têm, sim, prazo de vida, como qualquer coisa assim neste mundo, vamos dizer assim, né? E por mais que na internet os conteúdos, né, eles têm uma longevidade muito maior do que até então a gente conheceu no mundo, não é? Dizem que uma vez publicado, não é, nunca mais se perde essa memória, não é? E que isso tem o seu lado bom e o seu lado ruim também, não é? Por isso que a gente tem que estar sempre muito atento ao nosso posicionamento nas redes como um todo, não é? E tem redes que em alguns momentos elas estão na crista da onda e que depois elas já não são mais tão utilizadas, não é? Como, por exemplo, eu citei já anteriormente, falei do multiply.com, tinha uma outra... por exemplo, a própria Last FM já foi muito mais popular, mas aí agora ela fechou, há um ano atrás, mais ou menos, ela fechou para usuários e você tem que pagar. Né? Então, normalmente, quando acontecem essas situações, as redes também tendem a perder os seus participantes, né? Porque essa questão da internet está muito ligada também ao conteúdo livre, a livre circulação das ideias, né? Dos conteúdos. Então, ninguém quer... A gente já paga muito na vida real, né? Então, ninguém quer ficar também pagando para acessar alguns conteúdos na web. Então, isso faz com que as redes, né, tenham momentos de ascensão e alguns momentos de queda. Não é? E, às vezes, elas também sofrem mutações. Hoje é muito difícil
estar nesse mundo e de alguma forma não estar integrado em alguma rede dessas, não é? Ou porque você tem amigos fora de onde você vive, não é? Tem parentes que moram em outros lugares, ou você tem um trabalho remoto, por exemplo, não é? Ou você tem um trabalho específico na área de comunicação, por exemplo, como eu tenho, não é? E que eu trabalho com redes, então eu tenho que frequentar as redes e saber o que está acontecendo nas redes, não é? Mas eu acho que a gente tem que ter atenção com esse aspecto da confiança, né? Né? Porque no mundo real, para estabelecer a confiança com uma pessoa, a gente leva algum tempo, né? Às vezes é mais cabreiro, né? Você está conhecendo uma pessoa e tal, né? E na rede esse tipo de relação se estabelece muito rapidamente, né? Mas também você tem que saber ali diferenciar o joio do trigo, né? Conseguir saber o que é uma informação que é verídica, o que é uma informação que é falsa, não é? Porque exatamente por esse volume de informação muito grande, né, você não tem às vezes como averiguar, não é? E às vezes você tende a simplesmente multiplicar uma informação que é falsa, não é? E que isso também pode acarretar algum problema para você posteriormente. Porque hoje, para você conseguir um emprego, por exemplo, você passa por um filtro desses, né? Principalmente no mercado, né? No mercado de trabalho, né? Se você está concorrendo a uma vaga, automaticamente, né, o cara lá vai jogar o teu nome no Google, no Bing da vida, e vai ver como é a sua atividade. Se você tem lá, né, no seu Facebook, né, um monte de foto muito louca, você lá muito louco sempre, né, ou se no seu Twitter você costuma falar mal das pessoas, né, comenta alguma coisa de um colega de trabalho, isso tudo já pode criar alguma situação que não é tão positiva para você, né? Então, assim, pensar que na rede a gente também tem que ser tão cuidadoso como a gente é na vida real, com as pessoas que a gente conhece, com os contatos que a gente faz, não é? E, claro, buscar sempre o melhor, né? No sentido de buscar as melhores notícias, as melhores fontes, porque hoje não dá mais para a gente viver de forma tão desligada, né? Ou só vendo notícia no jornal, ou só vendo notícia na revista. Você imagina que de um jornal, para uma edição de um jornal, para a edição de um outro jornal, você tem aí 24 horas. E em 24 horas acontece muita coisa no mundo, né? Então, e a nossa vida hoje depende desse fluxo de comunicação, né? Então, vamos estar nas redes, mas estar consciente, né, de que você está numa rede, que você tem um papel ali, né? Você tem um papel nessa cultura colaborativa que é a cultura digital hoje.